Bom dia, que a graça e a paz de Cristo seja sobre todos nós e alcance nossas famílias que ficarem em algum lugar aqui na cidade. Nós estamos numa série de mensagens em busca de Deus. Esse ano que estamos iniciando ainda, nós temos esse propósito de desafiar a nós e a todos os irmãos nessa busca mais intensa de Deus. E esse mês estaremos com essa série de mensagens. Você que está nos visitando, nós estamos trabalhando alguns profetas que trabalharam no exílio babilônico, né? O pastor Clóvis, no domingo passado, falou da experiência do profeta Isaías, né? Sobre esse assunto de exílio, porque as pessoas deixaram de buscar Deus. Você que nos acompanha pela internet também, nós estaremos trabalhando essa mensagem, desafiando os nossos corações sobre a busca de Deus. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Se alguém estiver do seu lado que não tem, você pode também auxiliar a pessoa na leitura da palavra de Deus. Não há como buscar a Deus se não ler a sua palavra. Jeremias, do capítulo 29, dos versos 10 até o verso 14. São poucos versículos. Aos teens que estão aqui na nave da igreja, eu peço desculpa, porque a gente achou que copiou os slides, né? Mas aí houve acho que foi uma intervenção espiritual. Brincadeira, gente. Algum problema tecnológico. E eu vou ficar devendo para os teens, mas como você tem seu papelzinho aí, você pode estar copiando alguma coisa para levar para ver em casa com seus pais. Ok? Então vamos para a leitura. Jeremias, essa leitura que nós iremos fazer, é uma carta de um profeta que está na cidade de Jerusalém, para as pessoas que estão na Babilônia, presas lá, cativas lá. Vamos começar então a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vamos orar? A gente precisa orar para entender isso aqui, tá? Pai amado Senhor, nós te damos graça porque aqui estamos diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos ajuda a entender a Tua palavra. Pois é Teu Espírito Santo que ilumina nossas mentes, os nossos corações, para entender. E o que entender, Senhor, de uma carta que foi escrita há tanto tempo atrás, de um povo, Senhor, que nós não conhecemos, de um lugar que nunca visitamos, Pai amado, de uma era passada. Qual a relevância desta carta, dessa mensagem que tu deste a teu servo Jeremias para levar o teu povo em cativeiro? Qual a relevância, qual a importância? Que mudanças podem ocorrer em nosso coração ao estudarmos, a refletirmos, Senhor, nessa mensagem que vai ser pregada na manhã de hoje? Nós estamos ávidos pela tua resposta. Estamos com o coração também aberto a ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa tirar qualquer distração de preocupações da nossa mente,
para que nós possamos entender a Tua palavra. Coloca-nos, Senhor, numa posição de reverência diante da Tua palavra, para que possamos entender. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai amado. Na tarde de domingo, depois do culto, precisamente às 3 horas da tarde do dia 22, todos foram surpreendidos por um acidente numa ponte que liga o estado do Maranhão com o de Tocantins. A ponte de estreito, que liga vários municípios. Ela beneficia vários municípios. E levou à morte de muitas pessoas, vocês estão sabendo, tem alguns desaparecidos, né? E a causa principal foi o colapso do vão central daquela ponte. E vários vídeos, né, antigos começaram a surgir nas redes sociais, dando conta do perigo estrutural que a ponte já apresentava. Uma tragédia anunciada, em que as autoridades, gestores públicos ligados ao problema não deram ouvidos e nem levaram a sério do perigo iminente. O texto que nós lemos, ele trata justamente disso, de uma tragédia anunciada, que poderia ser evitada, mas que o resultado foi guerra, fome e peste. Aos adolescentes que estão anotando aí as coisas, o tema da nossa mensagem é juízo anunciado, restauração prometida. Juízo anunciado, restauração prometida. Mas para que a gente possa entender, a gente até entende um pouco o problema lá de Estreito, da ponte. Mas, e esse problema que está sendo apresentado aqui? Nós temos que voltar um tempo, né? Em 607 a.C. O povo de Deus começou a se afastar de Deus. Deus levanta um profeta, que é o nome do livro, Jeremias, com 23 anos. Ele começa a profetizar uma mensagem indigesta, uma mensagem que levantaria hostilidade contra ele, porque ele estava falando em nome do Senhor, claro, em nome de Deus, para o seu povo. Entenda, quando eu estiver falando seu povo, nos dias atuais nós estamos falando para a nossa igreja. Era o povo de Deus que recebeu essa mensagem. Eles tinham pecado contra Deus, desde a época do rei Manassés. O rei Manassés foi o ápice do pecado em Judá. As tribos haviam sido divididas, haviam 2 reinos, norte e sul. O reino do norte já estava lá preso na Síria. E agora o reino do sul unifica Judá e sua capital Jerusalém, começa a fazer as mesmas coisas que o outro reino. Para vocês terem uma ideia da idolatria pujante dentro do coração desses homens, Manassés sacrificou seus próprios filhos a Moloque, um deus cananita. É um deus de bronze, que tinha uma abertura no seu ventre, onde era acendida uma fogueira, e ele ficava incandescente vermelho, e os reis jogavam crianças ali em sacrifício àquele deus, por benesses que eles estavam atrás. As mulheres, conforme Ezequiel fala no seu livro, as mulheres choravam para Tamuz, um deus também pagão. Um deus que morre em uma determinada época do ano, depois ressurge. Os líderes, sacerdotes, levitas, aqueles que tocam, cantam na igreja, conduzem o cântico, eles estavam se prostrando para o sol. Eles davam a costa para o templo, em Jerusalém, se voltaram para o nascente, onde nasce o sol, daí esse nome, que é o leste, no nosso ponto cardeal, e adoravam o sol. Ezequiel, que estava na Babilônia, quando Jeremias manda essa carta, Deus o leva pelo cabelo em espírito para ele ver o que estava acontecendo. Ele diz, olha, aqui no templo, está vendo aquele buraco? Cava aquele buraco, vê que tem uma porta secreta lá por trás. E quando ele abriu aquela porta, ele viu nas paredes imagens de répteis e de animais que Deus abominava. Interessante que no Gênesis, quando fala da criação, Deus cria animais
domésticos e animais selváticos, mas não cria animais abomináveis. Aqueles animais abomináveis eram um hibridismo de seres humanos com animais, como eles viram lá no Egito, um homem com cabeça de águia e assim por diante. Eles estavam adorando em secreto. A igreja, a casa de Deus, os sacerdotes, os levitas, os homens que cultuam e o povo de Deus adoravam vários deuses. O coração deles foi inclinado. E com o resultado disso, esses homens infundiam problemas à justiça social daquela época. Eles exploravam, os mais ricos exploravam os órfãos, as viúvas, o estrangeiro. Eles matavam inocentes. Eles, nos lugares altos, debaixo de árvores frondosas, eles adoravam. Eles tinham prostituição aberta, porque alguns deuses requeriam, como o Dagon, como Baal, não somente jogar a criança no fogo, mas haver um relacionamento sexual dentro do templo, como uma adoração à fertilidade a esses deuses. Bem, esse é o povo de Deus. E Deus levanta-se da sua tenda, como um leão que sai da sua toca, para vingar a sua santidade da perversidade do coração humano, pois deram as costas para Deus, e em segredo, ou pelo menos achavam que estava em segredo, porque Deus vê todas as coisas. Pessoas que vêm à casa de Deus e têm deuses no coração, assim era aquele povo. E por isso Deus levanta o rei Nabucodonosor II, e ele invade, 3 deportações acontecem. Daniel, que vocês conhecem, e que tem um livro na Bíblia, vai numa levada dessa, para a Babilônia. Jeremias tenta por tudo. Olha, você sabe que é 23 anos? Quantos anos você orou para um parente seu se converter? Você continua, desistiu, vai retomar esse ano? Jeremias, por 23 anos, ele anunciou a mensagem: arrependam-se, arrependam-se, porque o juízo está chegando. Mas podemos reverter se vocês se arrependerem e corrigir os seus maus costumes. Resultado, o ministério dele foi de 40 anos, mais de 40 anos. Resultado disso, ninguém se salvou. Isso não é muito animador para um evangelista. 40 anos, começando aos 23 anos, e ele começa justamente no reinado do rei Josias, um rei que Deus se agradou dele, porque ele fazia a vontade de Deus. Para você ver o nível que estava de depravação e de distanciamento de Deus, numa reforma do templo, encontraram a lei do Senhor nos escombros. Sabe? A gente não traz mais a Bíblia para a igreja, e numa reforma da igreja encontramos uma Bíblia. Oh, uma Bíblia. É a palavra de Deus, vou levar para o rei. O rei Josias, ao ver, e o que leram lá, ele rasgou as suas vestes. Ele, em humilhação, diante do que Deus falava, e que os seus antepassados e o povo não fazia. E ele fez uma grande reforma. Trouxe a Páscoa de novo, mas muitas pessoas, o coração não havia sido mudado. E por esse tempo, e continuou, não foi tão rápido, como a ponte que apresentava sinais: olha, vamos corrigir, vamos fazer a reforma, senão no futuro vai acontecer isso. Só que eles não fizeram. E agora, Jeremias está lá, Deus manda a guerra, o exército babilônico invadiu Judá e sua capital Israel. E eles mataram crianças, mataram jovens, mataram idosos. Em Judá havia mais viúvas do que jovens. E os que não pereceram pela espada, veio a peste. Adoeceu até os animais. A terra ficou desolada, a seca. O céu se fechou e não produzia mais nada. E, ao contrário da Assíria, os babilônios levavam o melhor da terra para a capital deles. Por isso que Daniel foi para lá. E deixava os mais pobres, os sem condições,
à mercê da sua própria terra, num lugar onde não nasce nada, onde os animais estão morrendo, e os cadáveres não poderiam ser enterrados. Eles ficavam apodrecendo no tempo. Esse é o caos em que Jeremias está. Para que você não pense que Jeremias é apenas um profeta legalista, que está doido para meter o dedo no nariz da ferida dos outros. Está vendo? Você vai para o inferno, Deus não te ama. Ele ficou profundamente afetado. E quando eu digo afetado, eu digo de afeto que é de amor. Porque ele tinha carinho, ele tinha amor pelo seu povo. Ele disse até certa vez que se a cabeça dele fosse uma fonte de água e os seus olhos uma corrente, ele choraria mais, só que ele não tem mais lágrimas para chorar pelo que o povo está passando, a situação que o povo está vivendo. Jeremias, como profeta de Deus, ele foi perseguido pela sua palavra. Ele dizia: Babilônia vai levar a gente, e vocês têm que se submeter à Babilônia. Essa era a mensagem. Imagine, lá na guerra, lá na Rússia, um exército, não, Deus está dizendo para você se entregar e ficar submisso a eles. Era mais ou menos essa ideia. E por isso, outros profetas, ou falsos profetas, se levantaram, dizendo que é rapidinho, menos de 2 anos a gente volta para casa. Deus diz não. Ele diz aqui, 70 anos. 70 anos, na Bíblia, equivale a uma geração. Sabe, depois que o homem peca muito, ele diz, olha, o tempo de vida do homem será 70 anos. Depois disso, canseira e enfado. Então, é dentro desse contexto, dentro dessa situação, que essa carta é escrita e mandada para a Babilônia. Jeremias está lá, ele está vendo tudo. Teve um tempo que não era nem para sair mais de lá. Uma hora eu não entendo. Deus diz, vão para a Babilônia e se submetam. Os que ficaram, depois de um determinado tempo, queriam ir para o Egito para fugir do cerco. Deus não vai para o Egito, fica em Jerusalém. Se vocês forem para o Egito, eu mando a Babilônia lá e matar vocês. E o que aconteceu? E o detalhe, Jeremias foi no bolo. Pegaram ele e levaram para o Egito. Nós, como servos de Deus, vamos pregar a palavra de Deus. E estamos nesse mundo. Mas isso não quer dizer que nós não sofreremos as consequências do pecado nesse mundo. Ainda que falando de Deus, a sua palavra, a gente vai sofrer o que acontece. Porque eu acredito que nós sofremos ao ver os nossos parentes distantes de Deus e sabendo de um juízo anunciado, e todos nós sabemos, mas nos consola, porque existe também, além do juízo anunciado, há uma restauração prometida. Esse é o caos em que está acontecendo tudo isso, e essa carta é escrita. E nós temos um Deus resgatador, e Ele tem os melhores planos. Leia comigo na sua Bíblia, veja aí na sua Bíblia, continuando no verso 10, vamos ler novamente, o 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. E que promessa é essa? É de trazê-lo de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e de não causar dano. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. O problema desse versículo 11 é que quando chega na parte de prosperar, a gente só pensa em ganho monetário. E é utilizado em muitos lugares para dizer, venham para cá que vocês vão prosperar. Prosperar, leia-se, financeiramente. Mas não é o que está dizendo aqui. Ainda que, em certo sentido, haverá um bom tempo, de abundância. Mas o prosperar aqui, porque os planos que Deus tem para nós, para a humanidade, é o plano original, antes de Gênesis 3, onde acontece a queda. Ele tinha planos, mas o homem, atrás de uma autonomia, acabou estragando tudo. Mas, apesar do homem, o plano de Deus continua. E nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus tem o melhor. Por isso que ele diz que é eu que sei, eu que conheço os planos que tenho para vocês. Mas o homem buscou essa autonomia e eles foram os próprios responsáveis por tudo que aconteceu com eles.
Esse plano de Deus não causa dano e dá esperança futura. Agora, leia você esse versículo, planos de fazê-lo prosperar e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aqui, bacana, lendo isso. Mas você lá na Babilônia, dentro do cativeiro babilônico, e você, planos de prosperar e de não causar dano. Eu estou aqui na Babilônia, o meu filho foi morto à espada. Os meus pais idosos estão morrendo de uma doença terrível que está acontecendo lá em Jerusalém. Como não é causar dano? Uma coisa é eu ler aqui em São Luís, outra coisa é eu estar na Babilônia e receber essa mensagem. Qual a esperança? É uma mensagem que traz esperança? Ela traz esperança, porque Deus está prometendo que vai tirá-los dessa situação. Por isso que é uma mensagem de esperança. Eles estão no cativeiro, mas se eles não fossem para o cativeiro, eles teriam morrido. Jeremias, em certo momento do seu livro, ele diz: vão para o cativeiro, se vocês ficarem aqui, vão morrer. Eles vão para o cativeiro dura 70 anos, e Deus diz para eles, através de Jeremias: olha, casem, se deem casamentos, construam casas, plantem vinhos, vivam o dia a dia, criem rotinas de vivência, porque aqui vai durar 70 anos. E muitos não queriam fazer nada disso porque achavam que voltariam rápido. Engraçado que nós estamos aqui nesse mundo, não é nosso, mas nós casamos, nos damos em casamento, plantamos, construímos casas, né? Mas o Deus que com a sua ira mandou eles para lá, tem misericórdia de protegê-los mesmo dentro do cativeiro babilônico. Deus os mandou para lá para que o seu coração fosse purificado, para que eles mudassem. O povo de Deus, você é disciplinado por Deus. Eu sou disciplinado por Deus. Mas os que não temem a Deus estão debaixo de juízo e não de disciplina. Por isso, quando eles foram para lá, e a consequência deles terem ido para lá foi a idolatria. Aí isso me deixa aliviado? Eu não tenho uma imagem de madeira, de pedra, de ouro na minha casa? Não, não tenho. Mas a idolatria é toda inclinação do nosso coração para aquilo que não é Deus. Vou repetir mais uma vez. Idolatria é toda inclinação do nosso coração para aquilo que não é Deus. A minha profissão, o meu casamento, meus bens, minhas ideologias, meu tempo, podem se tornar ídolos no meu coração. Um relacionamento. Jeremias teve a missão de pronunciar o juízo de Deus sobre Judá e as nações em volta. As nações que estavam em volta também estavam sob o juízo de Deus, porque eles praticavam coisas que Deus abomina. Inclusive a própria Babilônia, no final também seria castigada. Mesmo com a advertência dada pelo profeta, os homens preferiram seus próprios planos. Jeremias, com sua mensagem de juízo, é muito atual nos nossos dias. Deus não quer uma religiosidade cheia de ritos e o coração distante dele e de sua palavra. No livro do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 6, diz: por misericórdia eu quero, e não sacrifício, do conhecimento de Deus, mais do que holocausto. A parte fácil de sermos crentes na nossa década é que nós podemos manter ritos que fazem nos parecer crentes. Podemos vir à igreja, lembra até uma música de Roberto Carlos, né? Não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado? Pois é, nós podemos participar de grupos, podemos vir, e isso é muito bom se a fonte disso, a motivação disso, é de um coração rendido a Deus. Senão, é uma religiosidade aparente. Era o que vivia aquele povo de Judá. Eles participavam da Páscoa, das festividades religiosas, mas o coração deles carregavam ídolos. E esses ídolos estranhos que eles carregavam,
Deus os castiga, manda para uma terra estranha, para um costume estranho, para uma língua estranha, para servir deuses estranhos. A mão de Deus não cessou em sua disciplina para o seu povo, nem se estiver lá em Jerusalém, no Oriente Médio, ou aqui em São Luís. Ele continua, ele sonda os corações, ele vê a verdade. Nós podemos passar por crentes e termos uma religiosidade insípida, porque nós somos trabalhados com o passar dos anos. A idolatria, o rei Manassés, ele é um rei de Judá, ele é um rei do povo de Deus, mas ele praticava magia negra. Ele trabalhava com coisas ocultas. Ele colocou dentro do templo imagens de deuses que ele adorava. E a gente, recentemente, eu vi na rede social que uma influência digital influencer, estava reclamando porque o filho dela começou a desenvolver fobias, né, medo, porque ele estava seguindo uma série japonesa de mangá, que a tradução significa caçadores de demônio. O fato de ser um desenho não necessariamente é para criança. E essa mulher, essa digital influencer, o filho desenvolveu o síndrome do pânico, depois de ter assistido vários episódios dessa série. E em um desses episódios, o demônio ensina como você virar demônio e se alimentar de seres humanos. Canibalismo. E você diz, caramba, mas o mundo está perdido. E os os quarentões para cima, pode dizer, a nossa época que era boa. Tinha só o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquilo sim era desenho, baseado na obra de Monteiro Lobato. E sem perceber, a nossa mente estava sendo formatada. Porque numa família que não era uniforme, como eu tenho 2 adolescentes, e seu pai e sua mãe não estão em episódio nenhum do filme, são criados pela avó, né? E estão em contato com criaturas da floresta espirituais. Saci Pererê, a Cuca, que é uma bruxa, uma feiticeira, a fisionomia, as características do preto velho do tio Barnabé, e das palavras mágicas, pirlipimpim, e faz de conta, e as coisas vão acontecendo, magia, contato, e eu não percebi, e minha mente foi sendo formatada, bingo! A próxima geração vai aceitar o Harry Potter. Deus chama a gente para cuidar de nossas crianças. Eu fico muito feliz com o Base Kids. A irmã Fátima, seus voluntários, eu fico muito feliz que agora levantou um casal para cuidar dos adolescentes dessa igreja. O mundo, a carne, o diabo, não tem misericórdia do seu filhinho. Estava sentado ali, vendo uma princesa pequenininha, do cabelo enroladinho, né? Que linda, que coisa fofa. Satanás, ele é um guerreiro milenar. Ele carrega muitas marcas de cicatriz e de batalha. Ele estuda comportamento humano há muito tempo. Ele induziu um rei faraó a matar crianças, jogar no Nilo, para a divindade, o crocodilo Nilóticos, que não tem dente para cortar carne. Ele usa o giro da morte. Eles se giram em torno de si até rasgar a vítima. Essas crianças fofas, ele não tem pena porque ele é homicida desde o princípio. Na época de Jesus, outro infanticídio. O diabo não tem pena dos nossos filhos, por mais bonitos que eles sejam e fofos.
A intenção deles é matá-los, para que eles não ouçam o evangelho de Jesus Cristo e sejam salvos. Graças damos, porque o sangue de Jesus protege o seu filho, a sua criança. Ali no Base Kids, né, não estão entretendo criança para que fiquemos aqui. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão preparando essas crianças para que elas não sejam ninhos de demônio, mas templo do Espírito Santo. A idolatria é terrível, ela fere o coração de Deus. E essas pessoas estavam sentindo o peso, o cálice da ira de Deus transbordou sobre aquele povo. E nós precisamos, irmãos, lutar por nossas crianças, lutar por nossos adolescentes, nossos jovens. Os jovens daquele tempo estavam tendo relacionamentos que não agradavam a Deus, estavam fora da vontade de Deus. Eles estavam se debruçando diante de deuses. Hoje nós estamos... Havia um livro, muitos de vocês acho que não vão nem encontrar, na década de 80, chamado, pessoal da nossa época, Porcos na Sala. Porcos na Sala era um livro que tinha uma teologia precisando de um alinhamento, bem alinhamento, mas ele traz o pensamento que faz uma referência àquele jovem, aquele rapaz jovem de Gadara, que tinha uma legião e foi expulso e foi para os porcos se atiraram. É porque naquela década, o meio de comunicação mais utilizado era a televisão. Daí ele dizia, porcos na sala. Porque a televisão trazia as mensagens para a mente das famílias. As famílias se sentavam em volta e captavam. Os fãs de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estava lá. Hoje, se eles fossem reescrever um livro, eles podiam escrever um livro, Porcos em Toda a Casa. Porque o meu filho leva o celular para o quarto, minha filha leva para o outro quarto, cada um tem um celular. A mesa de almoço e de jantar é uma lan house. E aí, porcos na sala, porcos na cozinha, por quê? Mas você tem um controle na sua mão para que esses recursos eletrônicos traga Cristo para sua casa, Deus em sua casa, para que haja salvação em sua casa. Um Deus resgatador tem o melhor plano de resgate. Quando começaram a se reunir as equipes lá a equipe de bombeiro, a equipe que veio da Marinha, da Polícia Federal, eles têm o que nós chamamos de SCI, é um sistema de comando integrado. Eu tenho os recursos, né, pessoas, equipamento, e a gente vai usando conforme a necessidade, de uma maneira mais organizada, administrar tudo isso. Eles estão agora na fase de resgate. A primeira fase é busca e salvamento. A diferença de busca e salvamento e busca e resgate é porque no salvamento você só vai salvar quem está vivo. O resgate, que são pessoas que estão lá embaixo, você vai trazer agora alguém morto. Cristo veio nos resgatar, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E esse resgatador, esse Deus que resgata, tem o melhor plano, muito melhor do que aqueles lá. E ele consegue não só resgatar um corpo, como fazê-lo nascer e dar vida nova a essa vida. Deus é o resgatador que tem o melhor plano de resgate. Deus também busca um coração humilhado e arrependido. Vejam lá no verso 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurar de todo o coração. E aí é que está o problema. Procurar Deus de todo o coração. É justamente porque nosso coração é enganoso. E como resolver esse paradoxo? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurar de todo o coração. O coração dos judeus era obstinado em rejeitar a lei de Deus. Deus não aceitava mais os ritos praticados pelos judeus. Não vinha de um coração transformado e obediente. Certo trecho de Jeremias, Deus escreve com estilete
no coração do povo judeu os pecados deles, com uma ponta de diamante no metal, para não sair, para mostrar a todos eles que a fonte do seu problema provém do coração do homem. E por isso que é Deus que toma iniciativa. Quando Ele busca esse Deus resgatador, que busca um coração humilhado, é porque nós não temos condição de ir até Ele com o nosso coração. Ele precisa ser transformado. É Deus que toma a iniciativa dessa mudança, chama o homem ao arrependimento dos seus maus caminhos, que são os caminhos longe da vontade de Deus. Lá em Ezequiel 36, 26, vamos dar uma olhada aqui em Jeremias mesmo, 17, que eu queria que vocês vissem como essa incapacidade. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, 17:1, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Não só o seu coração, mas o altar, lugar de adoração, também já estava contaminado pelo pecado. Temos tristeza em aceitar o fato de que tem igrejas que não cultuam mais a Deus, apesar do nome na frente, apesar do modus operandi do culto, mas Deus não está ali. E isso aconteceu com o povo de Judá. Isso tem acontecido com algumas igrejas aqui no Brasil, aqui em São Luís. E pasmem, isso pode acontecer com a nossa igreja. Se nós não nos inclinarmos, se nós não nos rendermos, se nós não reconhecer que o Senhor é nosso Deus, e é o único que tem que ser louvado e adorado, e que nosso coração está disponível a Ele para tirar qualquer tipo de idolatria, qualquer coisa que tenha sido inclinado o nosso coração no lugar dele. Jeremias buscava fazer a vontade de Deus em meio a uma geração pecaminosa. Jeremias fala até para o povo, Deus manda dizer para o povo: pode um etíope mudar a cor da sua pele? Ou um leopardo mudar as suas pintas? Não. Sabe por que não? Porque é a natureza do leopardo ser assim. É a natureza do etíope ser assim. Você pode pegar um leopardo bebê e criar ele numa fazenda de repolho. Ele nunca será um vegano. Ele será um leopardo, porque é a sua natureza. Então, nós temos a natureza pecaminosa. Seremos pecadores porque pecamos? Não. Pecamos porque somos pecadores. Mas Deus, o bom resgatador, que tem um plano maravilhoso para nós e que procura esse coração humilhado e arrependido, é Ele que toma a iniciativa de mudar o seu e o meu coração. Ele transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. Assim podemos reconhecê-lo, assim podemos arrependermos e assim podemos voltar e buscá-lo de todo o coração, com um coração novo. Coração de pedra não busca Deus, não está inclinado para Deus. Quando o homem cai, a partir de Gênesis 3, tudo muda. O homem se achava autossuficiente, independente de Deus. Se Deus fecha a torneira de oxigênio no planeta, todos nós sucumbimos. Não tem como ter independência e autossuficiência sem Deus. Mas, com a queda, nós ficamos cegos, espiritualmente falando. Nós ainda somos insuficientes, dependentes de Deus, mas agora entrou a cegueira espiritual e a gente não consegue tatear no escuro e encontrar Deus. A natureza apresenta a Deus, dá pista, tem um ser superior que criou todas essas coisas, mas Deus só é revelado através de seu Filho Jesus. Por isso que Ele se faz carne, vem até nós, se mostra, e quem vê a Ele, vê o Pai. E Ele não veio só isso, Ele veio resgatar, Ele veio trazer vida. Os corpos que estão lá no Rio Tocantins, ainda que você faça algum procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, não vai adiantar nada.
Dar choque não adianta nada. Já morreu. Somente Cristo pode ressuscitar mortos. Tanto físico como espiritual. Um dia, eu era esse morto-vivo caminhando nessa cidade. Mas a sua palavra chegou ao meu coração. Talvez foi assim com você. Você, nascido em pecado, eu nem sei que sou pecador. Como que estava na lei áurea. Todos são livres. Não senti nada. Continuo escravo. E o pior da miséria da escravidão e do pecado é porque a gente nem sabe que somos pecadores. Se Deus não nos trouxer a iluminação, e para que Ele traga a iluminação, Ele tem que curar os nossos olhos, para que nós possamos ver a sua luz e olhar o estado pecaminoso que temos, e assim sim, arrepender e reconhecer que Ele é Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Um Deus resgatador é o Deus que se mostra a nós, que vem até nós. Jeremias anunciou a restauração do seu povo, conforme Deus disse, depois de 70 anos de cativeiro. E foi com o rei persa, Ciro, que através de um edito imperial, ele libera esse povo e volta para a sua terra. Quando o povo está lá na Babilônia, em certo momento, vocês vão ver isso nos salmos de romagem, né? O pastor falou sobre romagem, né? De grupos de romeiros, de pessoas que se destinam a algum lugar. Toda vez que o povo judeu voltava para Jerusalém, nas festas religiosas, eles tinham um saltério, um livro com vários cânticos de salmo, que é poema, é cânticos. E tinha, entre eles tinha o Salmo 126 e tantos outros, mas o Salmo 137 é um salmo pós-exílico, porque eles já haviam saído, mas eles lembravam do período que eles estavam presos. E eles diziam assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos com saudade de Sião. Nós, naqueles salgueiros que tinham lá na Babilônia, nós pendurávamos nossas harpas. Mas os nossos captores, os que nos levaram cativo, pediam para que nós cantássemos canção de Sião. E os que nos levaram cativo pediam, cantem músicas alegres do seu Deus. E eles respondiam, como poderíamos nós entoar os cânticos do Senhor numa terra estranha? Que a minha mão direita se resseque, se eu esquecer de ti, ó Jerusalém. Que minha língua grude no céu da boca, se eu não lembrar de ti, ó Jerusalém, o meu bem maior. Só que quando eles estão dizendo isso, eles estão na Babilônia, e eles esquecem que quando eles tinham tudo isso, eles não agiram da maneira correta, por isso foram para o cativeiro. Em dado momento, Ciro liberta esse pessoal, e eles voltam lá para a sua terra. Mas somente o Senhor pode se apresentar para nós. Os efeitos noéticos do pecado, noético não tem nada a ver com Noé. Noético é porque atinge mente e coração. Nos desviou, nossa inclinação não é mais para Deus. A gente tem em nós, todo ser humano tem uma inclinação inerente à adoração. Você pode ir numa tribo distante. Deus pôs a eternidade no coração do homem. E ela clama por um preenchimento de um vazio. Só que, com os efeitos do pecado, nós estamos sem saber para onde direcionar e direcionamos para todos os lados. Era necessário uma intervenção divina para que a gente possa alinhar a nossa mente com Deus. Esse Deus resgatador que se apresenta para nos salvar e para nos levar para a nossa casa, Ele sabe que o pecado cegou a nossa mente e o nosso coração. Jeremias anunciou a restauração do povo. Jeremias clamava para que o povo entendesse o que estava acontecendo, para que eles não sofressem as consequências. Hoje, a nossa igreja, a igreja do nosso século, as igrejas do Brasil, precisam de Jeremias para falar a verdade que é muito difícil de se aceitar
e de se ouvir. Eu penso que o desafio que eu e você temos de levar uma palavra de juízo e de esperança para o nosso familiar. O problema de Jeremias também, que ele encontrou, é para quem ele pregava, também era profeta. Para quem ele pregava, também era judeu. Para quem ele pregava, conhecia o Pentateuco. E aí eu me vejo tentando pregar para o meu irmão, para minha filha, para minha mãe, meu marido. E algumas vezes, talvez você já tenha... Olha, negócio de Bíblia eu sei mais do que vocês. Então não me venha com esse negócio de Bíblia que eu já fui crente. A hostilidade, a ojeriza com relação à palavra. Mas Jeremias foi preso, Jeremias foi espancado, Jeremias foi preso com correntes de bronze, Jeremias foi traído até pelos seus familiares, Jeremias ficou numa cisterna, que só tinha lama. Sabe por que Jeremias sofreu tudo isso? Só porque ele obedeceu a Deus. Obedecer a Deus. E outra, Deus ainda disse para Jeremias, para a gente ter mais pena dele: Jeremias, tu não vai te casar e nem ter filhos. É o mesmo Jeremias que, quando manda a carta para os que estão presos, que aprontaram tudo, casem e tenham os filhos. Agora eu, que estou fazendo tudo certo, não vou nem casar, nem ter filhos. No ministério profético, o ministério profético requer sacrifício. Não vamos romantizar evangelismo. Ah, pastor, surgiu uns 4 aqui que querem ir para a África, e outro para evangelizar, e tem uns 12 que querem ir para o Havaí. Eles querem evangelizar os surfistas, surfando junto com eles. Não é por aí. Você vê Jeremias? E se Jeremias era o único que temia a Deus, e era o único que buscava a Deus, estava fazendo a vontade de Deus, é nele que nós temos que nos espelhar. Tá? Ser da igreja não é vir para a igreja, também é. Não é só ler a Bíblia, também é. Mas é fazer o que Jeremias fez. Ir para as pessoas, falar do Evangelho de Jesus. Levar a mensagem. Se você não se converter ao Senhor, há uma tragédia anunciada para você. Há esperança, porque há um resgatador. Mas eles só podem ser alcançados se essa palavra chegar até o coração deles. Eu não sei quantos familiares de vocês ainda não aceitaram Jesus como Salvador. E que impacto, que incômodo isso não causa no seu coração. Ou porque deixou de orar por ele. Ou vai retomar esse ano. Esse resgatador voltará. Para ajudar foi 70 anos. Para nós, já foi dado o start no relógio há muito tempo. Pode ser hoje. Talvez a gente nem volte e os vejam. Mas não podemos mais achar que isso é normal. Quem tem irmã que não serve a Deus, e talvez o seu exemplo de vida anterior, preguiça, depõe contra você. Mas eles precisam ver Cristo na tua vida agora. O que aconteceu, o que transformou. Jeremias, sabendo de que ninguém ia ouvi-lo, pregou a palavra. Esse é o desafio para a nossa igreja. Queremos buscar a Deus esse ano? Temos que fazer isso também. Vamos ler a Bíblia, vamos participar de grupos, vamos participar do louvor, vamos evangelizar, e o nosso coração tem que estar rendido a Deus. Porque um dia, esse dia chegou para os judeus, quando o rei Ciro, o imperador, os libertou. E aí entra o Salmo 126, que diz que, eu vou até ler para vocês. Abra sua Bíblia, porque a gente já está fechando com esse Salmo. Salmo 126. Se alguém do seu lado não tiver a Bíblia, mostre para ele o Salmo 126. Salmo 126, vou ler na versão NVI.
Vejam, talvez na Bíblia de vocês tenha acima escrito cântico de peregrinação. Em outras Bíblias vão encontrar cântico de romagem, cântico de degraus, mas tudo isso é as pessoas que estão se deslocando. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos ficar até aqui. Eu quero concluir dizendo, depois que a gente leu essa carta de Jeremias, e esse desafio inquietante que ficou em nosso coração, de que buscar a Deus é ter atitude de falar dele para as pessoas, e de submeter nosso coração a Ele, em tudo, em todos os momentos da nossa vida. O plano original de Deus, que não é o plano daquela ponte, porque ela colapsou, o plano original de Deus não falhou, apesar de nós. Seu Filho Jesus Cristo se encarnou para revelar o Pai e para receber a condenação do pecado que era sobre nós e nos reconcilia com Deus. Jesus quebra o cativeiro do pecado. E um dia, saia daqui com esse pensamento, um dia, Ele voltará para nos levar para junto de si. A salvação é somente para os que creem nessa verdade da Bíblia, que é a palavra de Deus. Finalizo dizendo, através de Cristo, encontramos salvação. Somos livres e justificados pelo sangue de Jesus. Isso não é um sonho, por isso a nossa boca se enche de riso e nossa língua de louvor. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e nos sentimos pequenos pelo desafio que ela nos impõe. A nossa maior dificuldade é levar o Evangelho aos nossos familiares, Pai. Tu sabe que nós queremos e nos achamos pequenos, incapazes. E queríamos que alguma coisa acontecesse, até miraculosa, para ver se atinge o coração deles. Mas Tu diz que a Tua palavra é autossuficiente, Pai. A Tua palavra é o poder de Deus. O Teu Evangelho é o poder de Deus. O Teu Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero colocar aqui, Senhor, o parente de cada um que está aqui nessa manhã. Tu sabe quem é, Pai. E Tu sabe o desafio no coração do Teu servo de levar a Tua palavra, Senhor, o Teu Evangelho. Ser uma mensagem ambulante do Teu Evangelho, Pai amado. E não só andar conforme Tu andou, Senhor, mas pregar, porque eles só ouvirão se alguém pregar, eles só crerão se alguém pregar, e eles só vão se arrepender se o Teu Evangelho entrar no coração deles. Por isso que essa carta que foi endereçada aos judeus, endereça ao nosso coração, e nos inquieta, Pai amado, faz-nos refletir sobre essas verdades. Tu voltará a qualquer momento, e nós desejamos que nossos familiares também estejam conosco, nesse grandioso dia, quando iremos aos céus, porque Tu já preparou moradas para nós, Pai amado, para que possamos morar eternamente contigo. Isso será maravilhoso, Pai. Obrigado. Guarda nosso coração de pecar contra Ti, Senhor. Afasta de nós a idolatria, de qualquer natureza, que nós possamos glorificar Teu nome em tudo que fazemos. Eu Te peço por essa igreja, Pai amado. Eu Te peço por essa liderança da igreja, os pastores dessa igreja, que carregam, Senhor, esse desafio de conduzir esse rebanho nos Teus caminhos, Pai amado. Eu Te agradeço imensamente pela irmã Fátima, pelos seus voluntários, pelo Gabriel, pela Flávia, que cuidam dos adolescentes e das crianças dessa igreja. Pai amado, cobre os adolescentes e as crianças desta igreja com Teu sangue precioso. Não permita que o inimigo das nossas almas, Satanás, firam nossas crianças, mas que elas sejam, Senhor, morada do Espírito Santo de Deus, Pai. Essa geração que se levanta para salgar essa geração que está aí, Pai. Que eles levem, Senhor, a Tua palavra
por onde quer que eles forem, Pai amado. Abençoa a tua igreja, abençoa as famílias da tua igreja, Senhor. Que a tua palavra reine em nossos corações. Nós te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.